Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou Alexandre Magalhães, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o episódio de hoje sobre o dossiê Imobilidades Socioespaciais e suas infraestruturas, que eu organizei junto com a Bianca Freire Medeiros e a Paloma Vale Menezes. Aqui comigo estão a Juliana Alcântara, a Gleice Silva e o Marcelo de Troy. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo ótimo, um prazer estar de novo aqui no Urbanidades, um programa que eu gosto muito, uma referência para os estudos urbanos, para a discussão sobre urbanidades no Brasil. Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Oi, gente, Alexandre, Gleice, Marcelo e ouvintes. Prazer estar aqui com vocês também. Eu sou Juliana Alcântara, sou mestranda em Sociologia pela USP, integrante do MTTM. Um prazer dividir esse episódio com vocês. Estou aqui na condição de quem acompanhou uma parte do processo de construção desse dossiê e aprendeu muito com os organizadores e os autores, então é realmente muito legal estar aqui. Antes da gente iniciar a conversa, um lembrete para os nossos ouvintes. Estamos no Instagram e no Facebook. No Instagram como @Urbanidades_podcast e no Facebook como Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. Confiram também o nosso site, o site do Urbandata. Poderiam se apresentar e contar um pouquinho para os ouvintes onde vocês atuam e em quais projetos e grupos de pesquisa estão engajados no momento? Bom, pessoal, meu nome é Marcelo de Troy, minha segunda participação aqui no programa e, como disse, é um prazer. Eu sou um pesquisador interdisciplinar. Eu coordeno uma linha de pesquisa dentro do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades da Universidade Federal da Bahia. Nessa linha de pesquisa dentro do núcleo, nós estudamos especificamente corpos, cidades e territorialidades dissidentes. Nossa intenção é pensar a cidade a partir das desnormatizações, a partir da relação com o gênero, com a sexualidade e com o sentido de descolonizar o olhar sobre a cidade. Então, atualmente nós temos 70 pesquisadores no núcleo, que é um dos núcleos mais antigos de gênero e sexualidade no Brasil, mas dentro da linha que eu coordeno são 21 pessoas pesquisadoras, pessoas travestis, entre ativistas, entre professores, pesquisadores interdisciplinares, enfim, um grupo bastante diverso, e a gente se encontra quinzenalmente para analisar nossas pesquisas, discutir textos e produções na área das urbanidades. Bom te conhecer, Marcelo. Meu nome é Gleice Maile da Silva, eu sou antropóloga e psicanalista e desde o doutorado eu tenho pesquisado as relações ambivalentes entre política, mercado e trabalho a partir do empreendedorismo. Fiz o meu doutorado na Universidade de São Paulo e recentemente finalizei um pós-doutorado que foi feito no Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU, da Universidade Estadual de Campinas, com o financiamento da FAPESP. E faço parte do grupo do MTTM desde 2019, quando iniciei esse diálogo com Bianca Freire Medeiros e sua equipe maravilhosa e pude começar a pensar esses temas de pesquisa que eu venho atravessando a partir do paradigma das mobilidades. Então é mais ou menos aí que eu entro nessa temática. Muito legal, gente. Obrigada. Agora, para começar exatamente a falar sobre o dossiê, o mote teórico do dossiê, que o próprio título adianta, é refletir sobre as potencialidades e o alcance das análises a partir desta convergência de duas viradas epistêmicas, a móvel e a infraestrutural. Esse foi o tema que envolveu grande parte das conversas que a gente teve nos bastidores da organização e certamente o tema pelo qual vocês, autores, dedicaram muitos esforços na construção dos textos. Vocês poderiam comentar, então, a importância das mobilidades, infraestruturas, como operadores analíticos e como isso foi abordado no time de vocês? No meu caso, especificamente para esta pesquisa, ela é fruto do meu doutorado sanduíche lá em 2020 no Instituto Universitário de Lisboa. A minha orientadora na época, Susana Batel, assina o artigo comigo. Ela é lá do Centro de Investigação e Intervenção Social, do ISCTE também, e ela tem uma pesquisa voltada para a questão ambiental, também comunitária. Ela tem pesquisado muito o impacto, por exemplo, dessas novas energias, dessa nova discussão sobre energia renovável, né, e de que forma isso tem impactado as comunidades europeias. No Brasil, nessa época, eu estava pesquisando também os ativismos urbanos. Então eu fui selecionado para o programa CapSprint e parti para Lisboa para tentar pensar a maneira como arte urbana, questão climática e mobilidade urbana dialogavam. Se era possível perceber alguma relevância das expressões urbanas artísticas como arena de discussão pública.
da cidade de Lisboa, que é uma cidade que tem enfrentado muitas questões, que eu espero poder falar ao longo desse episódio. Nesse sentido, o novo paradigma da mobilidade já era uma teoria que eu estava trabalhando, e como pesquisador interdisciplinar, para mim, sempre foi uma perspectiva importante de pensamento, porque eu venho da comunicação, depois tenho um mestrado e um doutorado na área interdisciplinar. A professora Isabel Stengers costuma falar que a sociologia é a mais positivista das ciências humanas, e a gente também sabe que, por exemplo, a antropologia, que historicamente sempre teve ligado à questão do colonialismo, ela surge também numa perspectiva colonial, ela evoluiu muito, ela se transformou muito ao longo desses anos. Evoluiu desde Franz Boas, que revolucionou toda a questão de não hierarquizar as culturas, e o próprio Lévi-Strauss, Viveiro de Castro, a partir do perspectivismo. A sociologia sempre foi um pouco mais segura nos seus conceitos. A professora Denise Ferreira da Silva, filósofa brasileira, diz que existe um medo ontoepistemológico na sociologia de sair dos seus conceitos. Então, para mim, o paradigma da mobilidade, do John Murray, da Michelle, de todo esse pessoal que vai beber em Lefebvre, ele foi a grande abertura da sociologia nos últimos anos. Eu acho que esse paradigma tem obrigado a sociologia a pensar fora da caixa, pensar o social como um movimento, como mobilidade, e não como o social apenas. Então, para mim, foi super importante o novo paradigma para pensar as artes urbanas em Lisboa, não apenas do ponto de vista da mobilidade urbana em si, que a gente fala do novo paradigma, a gente fala de todos os tipos de mobilidades possíveis, mas também pensar de que forma as infraestruturas urbanas serviam como plataforma de divulgação da arte urbana, que teria como temática a crítica ao colonialismo, a crítica ao modo de vida, né, ao uso dos automóveis. Então, para mim, foi fundamental, coube muito bem, eu acho que teve muita adesão ao nosso trabalho, especificamente em relação a esse artigo escrito para a Revista Brasileira de Sociologia. Bom, para mim, enquanto antropóloga, quando eu começo a fazer os meus estudos de empreendedorismo, com especial atenção ao empreendedorismo negro, lá em 2012, eu estava bastante interessada em compreender algumas mudanças que estavam acontecendo na virada dos anos 2000, e gosto bastante de destacar 4 mudanças específicas, que é, de fato, o investimento nas políticas de ação afirmativa, e entrada de estudantes negros e negras na universidade, um relativo aumento no poder de consumo que acaba acontecendo nessa virada dos anos 2000 e que implica numa mudança de padrão de consumo da população em geral, mas que é sentido sobretudo nas camadas populares, e ao mesmo tempo o lugar que as mídias sociais acabam ocupando como espaço de produção de política também e reivindicação de cidadania. E naquele momento, desde aquele momento, a categoria de mobilidade já fazia muito sentido para minha pesquisa, mas dizia respeito sobretudo a estratégias de construção profissional que eu estava ali investigando e que diziam respeito a uma busca por uma ascensão social mesmo, né, dos empreendedores e empreendedoras negras que eu estava acompanhando. De que maneira todo aquele conjunto de mudanças poderia ou não dizer respeito a uma ampliação de condições para uma mobilidade social da população negra. Então isso vinha de encontro a todo um debate que tem nas ciências sociais sobre a existência e condições de existência de uma classe média negra. Então a categoria de mobilidade estava muito nesse lugar. Tanto que eu pensava mobilidade, formas de mobilidade social, não falava tanto em ascensão social, mas em formas de mobilidade, justamente porque eu entendia que essas oportunidades que estavam acontecendo implicavam em acessos a outros espaços, espaços de produção de saber, espaços de circulação, mas que não necessariamente implicavam em espaços de mobilidade social. E eu fazia essa discussão muito em diálogo com Gilberto Velho, por exemplo, a partir dos conceitos de projeto, de campos de possibilidades. Então era bem nesse sentido da mobilidade social. Sobretudo a partir do pós-doutorado, quando eu começo a pensar essas experiências de empreendedorismo negro, sobretudo dando enfoque às mulheres, relacionando um conjunto, toda uma discursividade a partir de discursos dos feminismos negros para pensar outras formas de profissionalização, de aparição das mulheres negras na cena pública. Quando eu começo a pensar nesses impactos e na importância da categoria de empoderamento nesse campo, olhar a partir do paradigma das mobilidades amplia sensivelmente a forma como eu começo a enxergar o meu campo de pesquisa. Então, já não estou olhando mais para a mobilidade enquanto objeto, mas estou olhando para a mobilidade enquanto uma abordagem teórico-metodológica, enquanto uma grade analítica. E isso me permite pensar tanto
em como eu posso olhar para essa categoria, empoderamento, entrando um pouquinho no tema do artigo, que é, de fato, meu objeto de pesquisa, para pensar como essa categoria se move, como ela articula ideias, pessoas, produtos e de que maneira ela vai se movendo pelas instituições e, de certa forma, alinhavando uma economia de representações em torno das mulheres negras no Brasil. Isso me permite ampliar minha forma de enxergar essas circulações e complexificar algo que parece muito disperso, que é a categoria empoderamento, é uma categoria que, sobretudo a partir de 2015, mais ou menos, começa a aparecer em uma série de espaços, seja em produtos, publicidade, debates políticos, nas mídias sociais, ganha realmente muito enfoque, mas que parece uma categoria autoevidente, que a gente sabe o que significa e que, ao mesmo tempo, é uma categoria que parece muito dispersa, muito fragmentada. Então, pensar a partir do paradigma das mobilidades me permite acompanhar como essa categoria vai se movendo e tudo que vai se movendo junto com ela. E aí, pensar esse campo do digital, das plataformas digitais, acaba sendo muito importante. Pensar as plataformas digitais como uma infraestrutura de comunicação e as mídias digitais como infraestruturas de comunicação acaba sendo determinante para que eu possa entender essas articulações e descrevê-las. Como é que eu vou acompanhando? Então tem uma mudança, assim, tanto na forma de olhar o campo, como na forma de fazer a pesquisa de campo. Isso muda muito, assim, como construir possibilidades de observação, de descrição e de análise para entender essa mobilidade que eu vou observando dessa categoria, pensando em termos de sua complexidade, das múltiplas escalas de observação que ela vai articulando, desde um sentido transnacional, de uma economia política transnacional, até local, e como tudo isso que parece muito disperso e fragmentado pode ser alinhavado. Então, acho que eu ganho, assim, tenho rendimentos analíticos que me parecem muito relevantes para a pesquisa a partir do momento que eu começo a pensar a mobilidade em termos de um paradigma, de fato. Que ótimo, Marcelo e Gleice. A contribuição de vocês para o dossiê foi fantástica, então tem muita coisa aqui para a gente perguntar, a gente não vai conseguir desdobrar todas as possibilidades dos argumentos que vocês apresentam nos ótimos artigos. Então a gente vai colocar algumas questões que a gente gostaria que vocês falassem um pouco mais, desenvolvessem um pouco mais, ampliando aí nosso entendimento não só dos artigos, mas das potencialidades desses dois paradigmas ou dessas duas viradas recentes nas ciências sociais. Então, começando pelo Marcelo, queria te ouvir um pouco mais sobre a importância na pesquisa que você elaborou e que você apresentou nesse artigo com a sua orientadora, da apreensão dos muros como infraestruturas que tornam ou tornaram possível a inscrição e a circulação dessas críticas visuais e estéticas aos modos como a capital portuguesa, como Lisboa, se reproduziu e se reproduz entre a predominância dos carros e as iniciativas governamentais ou não, como vocês chamam a atenção, que buscam enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Então, se você puder falar um pouco mais sobre a importância de como os muros, essas infraestruturas emergem nesse contexto conflituoso que leva, ou que permite fazer essas discussões, a gente gostaria de te ouvir um pouco mais. O próprio pensamento sobre o que a gente começou a elaborar veio do próprio paradigma, do novo paradigma da mobilidade. Quando a Mimi Shelley fala que o novo paradigma proporcionou novas hibridizações nas ciências sociais, ela está sugerindo que o mundo físico, a sociedade, a natureza, que a gente tem que pensar junto. E mesmo a política climática ao qual o Bruno Latour se refere, ela também vai obrigar as ciências sociais a pensar um pouco mais junto com as ciências da Terra. E por outro lado, a gente sabe que não é muito comum ao longo da história da sociologia a utilização de imagens para pensar as análises. Eu acho que a sociologia está sempre mais presa aos dados quantitativos ou entrevistas, né? E a gente foi num caminho totalmente contrário. Tanto que não queríamos conversar com os artistas, porque nos interessava exatamente o discurso que estava emanando dessas obras urbanas. E queríamos entender se naquele contexto de pandemia, quando Lisboa estava totalmente parada, se essas expressões urbanas elas tinham relevância na discussão pública sobre mudança climática. Porque é isso que você falou, eu acho que a gente levou primeiro em conta o caráter efêmero e móvel, legal e ilegal, porque as nomenclaturas a respeito dessas expressões de arte urbana, elas são muito diferentes em Lisboa e no Brasil. O que a gente chama de grafite em Lisboa é o que a gente chama de pichação no Brasil, que são aqueles nomes que as gangues expressam nos muros, nomeiam, assinam os seus nomes.
E tem essa parte da street art, que seria o que a gente conhece como grafite no Brasil, que são artes mais bem elaboradas, artísticas, pensadas numa mensagem. Lisboa é tradicionalmente uma cidade onde essas expressões sempre tiveram muita vazão, desde a Revolução dos Cravos, durante a ditadura. Os artistas sempre se expressaram através dos muros, e a gente queria entender de que maneira isso estava refletindo as questões contemporâneas. A gente sabe que o governo tem investido muito numa economia verde, numa mobilidade zero carbono, mas a Suzana o tempo todo estava preocupada em fazer uma análise crítica. A gente desconfiava um pouco dessas ações. A gente achava que era mais greenwashing, aquele marketing em cima da economia verde, mas a gente queria entender se aquilo de fato estava refletindo, porque existem algumas contradições. As pesquisas feitas em Lisboa a respeito da questão climática, por exemplo, a gente vê que a maioria da população, cerca de 80% da população, é totalmente favorável a medidas relacionadas à diminuição do impacto da mudança climática. Incentivam as formas alternativas de locomoção, de deslocamento, mas, na prática, isso não se refletia. Tanto que dos 5 milhões de deslocamentos que acontecem diariamente na cidade de Lisboa, 60% são feitos por automóveis. Então ficava uma contradição, assim, o governo dizendo que estava incentivando, que estava fazendo, Lisboa, capital verde da Europa, mas ao mesmo tempo isso não se refletia na prática diária dos cidadãos. Então aquilo começou a ficar um pouco divergente para a gente percebeu uma contradição ali, e por isso que a gente foi pensar nessa arte urbana para ver o que ela estava refletindo. E a gente também foi usar um pouco o que a Mimi Shelley fala de marginalidade criativa, fugir um pouco das amarras metodológicas das ciências sociais e apostar um pouco na experiência dos flaneurs, Walter Benjamin. Quem fala muito sobre essa experiência de vagar pela cidade, andar pela cidade, foi a Paula Jacques, num livro chamado Elogio dos Errantes. Então ali tem o esboço de uma certa metodologia anárquica. Então a gente apostou muito nisso, de sair vagando pela cidade de Lisboa, lendo esses muros e encontrando ali toda essa questão das contradições do que estava acontecendo na vida real e do que estava expresso no muro. Então foram 6 meses de trabalho, coletando essas imagens e depois fazendo uma leitura. Num primeiro momento pensávamos em conversar com os artistas, depois percebemos que aquilo também não ia ser muito útil do ponto de vista do trabalho, porque ou eles reiteravam o que as imagens já estavam dizendo, ou não desenvolvia, sabe, não acrescentava muito. Então a gente preferiu se ater às imagens. E aí, para nossa surpresa, todas as contradições racistas de Lisboa também extrapolavam nesses desenhos a respeito da situação dos colonizados que retornaram para a cidade de Lisboa e, ao mesmo tempo, um certo esgotamento com o modo de vida contemporâneo. Sempre uma desconfiança a respeito do uso do automóvel. E era mera contradição, porque é o que eu estava falando. Se as pessoas não estão dispostas a usar o carro e reconhecem que ele é um fator agravante para a crise climática, por que usam? Aí nós vamos perceber também que, por mais que aos olhos de uma pessoa aqui do sul global aquela infraestrutura de transporte seja incrível se comparada à nossa, tem uma infraestrutura bacana de trens, os comboios, ainda assim aquilo é insuficiente para a cidade de Lisboa, que é uma cidade que se gentrificou muito rápido nas últimas 2 décadas. A gente teve uma expulsão da população que vivia nas áreas centrais, que foram transformadas em Airbnb, foram transformadas em moradas esporádicas para turistas que vêm de todas as partes da Europa, já que Portugal tem um clima mais ameno em relação ao resto da Europa. Isso obrigou a população a se deslocar para as áreas metropolitanas de Lisboa, o que criou uma nova série de problemas. Uma cidade que é pequena, onde a população se desloca, mas precisa voltar todos os dias para o centro para trabalhar. Então, Lisboa é tipo Los Angeles hoje em dia. Você tem congestionamentos enormes, ônibus que não dão conta da demanda. E tudo isso a gente começou a perceber que, mesmo na pandemia, a gente encontrou essa reclamação das pessoas que estavam ali se expressando nos muros. Que esse tipo de vida é incompatível com um mundo futuro que nós queremos criar dentro de um equilíbrio termoambiental, dentro de uma resiliência em relação às mudanças climáticas, aos eventos severos. Então, foi muito interessante também, a partir da pandemia, que nós vimos o nascimento de mais ciclovias. Então, são muitas questões contraditórias e que eu acho que são a cara do nosso século XXI. Eu acho que é o século das contradições mesmo. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas
textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Muito legal as suas questões. Muito obrigado, Marcelo, pela contribuição, pelos comentários, das coisas instigantes sobre esses processos de transformação urbana recentes, tanto em países europeus, ainda que países periféricos europeus, como Portugal, em particular Lisboa, e como isso nos ajuda a pensar dinâmicas próprias das nossas grandes cidades aqui no Brasil também. Bom, seguindo aqui, queria perguntar agora para a Gleice. No seu caso, Gleice, a infraestrutura de inscrição, como eu também denominei a questão dos muros ali na pesquisa do Marcelo, elas são as plataformas digitais. É uma outra infraestrutura de inscrição e circulação. Essas plataformas que fazem mover, paradoxalmente, o empoderamento das mulheres negras a partir da gramática do empreendedorismo. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre o papel dessas plataformas digitais e quais as tensões que emergem a partir daí. Acho que para explicar um pouco isso, tem que voltar um pouquinho e contar como eu chego no empoderamento. Bom, a categoria empoderamento é uma categoria que aparece no sobrevoo na minha pesquisa de doutorado, mas é uma categoria para a qual eu não dou muita importância naquele momento. Pareceu um pouco superficialmente, mas eu acabo tomando como auto-evidente, porque na pesquisa de campo, ela dizia respeito, sobretudo, à construção de um repertório feminista pelas minhas interlocutoras e ao modo como essa construção desse repertório oferecia um ganho de autoestima, um ganho nas formas de se entender enquanto profissionais, sobretudo na atividade empreendedora, tanto para as que trabalhavam com produtos físicos, quanto aquelas que trabalhavam com produtos culturais, artistas, enfim. Então, naquele momento, eu meio que tomei essa categoria como auto-evidente. Mas havia outros sentidos menos óbvios ligados à atividade empreendedora e que eu comecei a identificar depois, quando de fato eu termino essa pesquisa e continuo sobrevoando o campo e começo a perceber um conjunto de programas sociais voltados à capacitação empreendedora que emergem, tem uma ampliação muito grande, tanto ligados a empresas privadas nas suas ações de responsabilidade social, quanto ligados a associações filantrópicas, e começo a identificar como essa categoria de empoderamento é uma categoria-chave, que vai permeando esse conjunto de projetos e, ao mesmo tempo, nas mídias sociais, é uma categoria que se expande dentro dessa discursividade, seja de intelectuais, seja de ativistas, seja das influenciadoras digitais, que começam a ganhar cena, independente de com que área elas estejam trabalhando. Então, mesmo aquelas que trabalham mais com a questão da estética, de produtos de beleza, o empoderamento passa a ser uma categoria muito abrangente e é por isso que no pós-doc eu começo a dar maior ênfase para ela. O fato é que essa é uma categoria que, segundo os estudos feministas, ela nasce no bojo dos movimentos de mulheres na América Latina entre as décadas de 80 e 90, e ela é uma categoria que nasce como uma crítica aos modelos econômicos do período, para pensar outras formas de entendimento do desenvolvimento das mulheres, pensando em termos de justiça social mais ampla. Tem um marco do uso dessa categoria, que teria sido na 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres, que acontece em 1995 em Pequim, e a partir daí essa categoria começa a aparecer nos documentos, sobretudo dos organismos multilaterais, em especial da ONU e do Banco Mundial, nas diretrizes destinadas a pensar a relação entre equidade de gênero e desenvolvimento, nas diretrizes para os governos e também para as grandes corporações. De que maneira os governos e as grandes corporações podem começar a pensar em formas de equidade de gênero e desenvolvimento a partir da criação de possibilidades do empoderamento de mulheres. Então, quer dizer, a categoria é bastante fluida e bastante abstrata. E a grande crítica feita pelas intelectuais feministas, que em sua maioria são marxistas, é que essa categoria acaba servindo como uma categoria que conecta valores, concepções liberais, muitas vezes de um feminismo liberal, a uma concepção que não necessariamente favorece as mulheres. Inúmeras pesquisas começam a avaliar alguns desses projetos, realizados geralmente em parceria público-privada, a partir de grandes corporações como Coca-Cola, Unilever,
e que são destinados, em sua maioria, aos países do sul global, com enfoque nas mulheres do tal sul global. E essas intelectuais começam a pensar não necessariamente somente na eficácia desses programas, mas de que maneira esses programas são voltados para uma lógica de produção de mercados, porque essas grandes corporações estão ali interessadas na condução desses projetos, mas disso, de incentivo do empreendedorismo e do microcrédito, né, e de tudo que vem com a atividade empreendedora. Então, de certo modo, o interesse dessas intelectuais é fazer a crítica justamente ao modo como toda uma racionalidade neoliberal acaba penetrando dentro desses projetos e de que modo essa categoria empoderamento passa a ser uma categoria-chave para fazer circular essas inúmeras concepções. No Brasil, a gente tem um efeito das políticas de ação afirmativa, a entrada de mais pessoas negras na universidade, mulheres começam a fazer pesquisa, que começam a atuar nas mídias sociais em diferentes frentes, como intelectuais, como artistas, como ativistas e produtoras de conteúdo. E essa categoria vai ganhando também outros significados. Então, as plataformas digitais, os meios digitais, amplificam não só as formas de circulação dos sujeitos, dos produtos, quanto também amplificam as formas de circulação dessa categoria. Grosso modo, o meu objetivo na pesquisa acaba sendo fazer uma reconstituição dos sentidos do empoderamento, né, tentando entender historicamente quais são os sentidos que essa categoria vai ganhando ao longo do tempo. É interessante pensar que ela já é uma categoria viajante na sua constituição. E num segundo movimento, o que eu faço é acompanhar alguns projetos e algumas coletividades de mulheres negras para tentar entender essas distintas concepções, como elas se encontram, como elas se distanciam. Então, eu tenho menos interesse em pensar projetos, programas sociais específicos e a sua eficácia, mas mais o interesse em entender como são formulados, quais são as instâncias que estão ali produzindo esses projetos, quais são as instituições, as marcas, as corporações em jogo e quem são as mulheres, quem é o público-alvo e de que maneira esses projetos vão acontecendo, a partir de que linguagem. E aí, no caso desse projeto em específico que eu acompanho, Plano de Menina, é muito interessante porque ele já me permite perceber uma articulação muito interessante entre as influenciadoras digitais negras, jovens, que trabalham com essa produção de conteúdo voltado para a beleza, mas que falam dentro de uma linguagem feminista, e de que maneira eu começo a perceber de que maneira elas vão mediando essa linguagem da capacitação empreendedora, ao mesmo tempo pensando numa linguagem feminista, apresentando produtos, porque se vocês visitarem o artigo vão saber que a Unilever é uma das parceiras, a partir da marca da seda, que é uma marca com a qual essas influenciadoras digitais vão fazer alguns convênios. Então, perceber como isso se dá nas plataformas digitais é muito interessante, porque de fato eu consigo tentar fazer uma recomposição, um acompanhamento dessas circulações da categoria empoderamento a partir desses sujeitos, desses projetos, desses encontros, pensando nessa sua complexidade, que é muito difícil pensar no plano físico, em quantas instâncias eu teria que visitar fisicamente para tentar conseguir construir um pouco dessa compreensão. As plataformas digitais oferecem uma outra forma de fazer esse acompanhamento e essa construção desse campo. Então, por isso que eu não faço uma divisão do mundo digital e do mundo físico, mas, na verdade, existe uma continuidade. Parte da minha pesquisa é presencial e parte dessa pesquisa se dá no digital. Então, acho que o que as plataformas fazem é ampliar as minhas possibilidades de observação e perceber como determinados atores vão circulando entre as plataformas, como determinadas categorias vão sendo agregadas à categoria empoderamento, determinadas marcas, produtos, enfim. Eu acho que me dá uma possibilidade muito interessante, descritiva e analítica. Obrigada, Gleice. É muito inspirador, assim, te ouvir falar sobre essa categoria viajante, enfim, todo esse vocabulário móvel que você mobiliza para apontar essas disputas das interpretações sobre a relação entre empoderamento e empreendedorismo. Na pesquisa se destaca que a gente pode chamar de um paradoxo entre uma das formas encontradas pelas mulheres negras para existirem e certa forma de captura neoliberal dessas formas, especialmente articuladas pelo digital e que amplificam essas formas de ação. Você pode falar mais um pouquinho para a gente sobre isso?
sobre a questão dos paradoxos. São linhas de força que vêm, mas que ao mesmo tempo são fortemente capturadas. Então é muito difícil, especialmente para quem faz pesquisa. Eu acho que a gente tem uma visão política mais direcionada. É bastante difícil, complexo fazer pesquisa pensando essas temáticas e esse campo de contradições e ambivalências. No caso da minha pesquisa, tem esse aspecto que eu menciono, de como essas agências multilaterais e atores governamentais vão produzindo, vão dando enfoque para a relação entre equidade de gênero e desenvolvimento, mas dentro de uma concepção neoliberal, centrada na expansão dos mercados, das grandes corporações, no incentivo ao empreendedorismo, prevendo também, voltado para um microcrédito e ampliação das formas de consumo da população pobre, sobretudo. Toda essa dinâmica, o modo como ela chega no Brasil, voltada, direcionada às mulheres negras, é bastante complexa, porque a gente tem a crise no mundo do trabalho, que é percebida de uma forma mais forte, mais pungente nos anos 2000, ao mesmo tempo em que a gente tem a entrada de mais pessoas negras na universidade. É um movimento bastante complexo e o empreendedorismo, como essa lógica de produção de si, em termos de governamentalidade mesmo, dialogando com Foucault, em termos dessa racionalidade neoliberal, ele serve muito bem para consolidar certos ideais de autoaperfeiçoamento, de liberdade, de autonomia. E a categoria empoderamento é uma categoria que funciona de uma forma muito útil, muito estratégica e muito eficaz, justamente porque ela consegue aglutinar essas concepções mais liberais e, ao mesmo tempo, sem contradizer, sem se opor necessariamente, de uma forma tão explícita, aos valores feministas mais comprometidos com a luta coletiva, com a luta de classes. Então, é bastante complicado isso, porque o que eu percebo no meu campo, e o que eu falo um pouco nesse artigo, é como que essas energias feministas das mulheres jovens negras que estão entrando no mercado de trabalho, se construindo enquanto profissionais, essa energia, esse campo de imaginação a respeito de si enquanto profissionais, a respeito de uma mobilidade social, sim, também, claro, queremos. É um campo que, ao mesmo tempo, é importante, mas ao mesmo tempo é um campo que opera em favor dessas estruturas neoliberais. Então, assim, embora na minha pesquisa eu não tenha interesse de acompanhar os projetos sociais para pensar em termos de eficácia, enfim, como eu falo antes, é importante eu dizer que eu também não quero invisibilizar essas mulheres enquanto sujeitos desejantes, nem colocar os seus planos em contradição com as lutas por justiça social, também não é uma questão. Mas a grande questão que eu acho que é mais complicada, que enuncia esse paradoxo, é problematizar, sobretudo, as possibilidades de agência, que em muitos casos acaba sendo articulada a essas concepções liberais de autonomia, de liberdade, que também estão enunciadas quanto valores feministas de extrema importância, mas que são, de certa forma, capturadas por esses sentidos de um neoliberalismo e que acaba enfatizando o poder de escolha, os esforços, todas essas dinâmicas de autoaprimoramento em detrimento das estruturas sociais que se impõem, o que acaba ofuscando muitos limites de possibilidades que essas mulheres possuem. Então, quem são as mulheres que conseguem se destacar? Eu acho que esse é um grande paradoxo. O paradoxo é que, através dessas categorias, através da emergência dos debates sobre feminismo negro, no momento em que a gente vê no Brasil que o mercado editorial estava falindo e teve um ressurgimento aí, funcionamento do mercado editorial, muito em função de todo um conjunto de literatura negra e feminista que vem se impulsionando, que vem sendo interessante para o mercado também. A questão é, existem movimentos muito importantes que essas mulheres estão fazendo, que essas intelectuais e esses intelectuais estão fazendo, mas em muitos casos dentro de estruturas de controle. Quer dizer, não são todos que podem se mover, não são todos que vão conseguir espaço, não são todas que vão conseguir encontrar de fato algum lugar que ultrapasse a questão da sobrevivência a partir do empreendedorismo, como é o caso da minha pesquisa especificamente. Essa é uma questão que é muito complexa e, ao mesmo tempo, o que me interessa mostrar nesse artigo é também como o mercado, em parceria com esses programas sociais, vai se beneficiando
beneficiando do trabalho e do conhecimento que essas mulheres negras têm formulado enquanto ativistas, intelectuais, influenciadoras, artistas, e como ele vai se beneficiando desse trabalho, se beneficiando do conhecimento, dos saberes que elas vão produzindo e se colocando como mediador dos seus processos de desenvolvimento. Então, o mercado opera também como um grande mediador dessas mulheres, porque elas acabam falando através do mercado, e ao mesmo tempo isso produz dessa maneira o mercado hegemônico acaba também produzindo, agregando maior valor aos seus produtos. Então, a relevância da Seda dialogar com as influenciadoras digitais negras que estão falando sobre empoderamento e cabelo está nesse lugar também, no lugar de que elas também carregam as marcas. Não são só as técnicas de produção de um cabelo, de uma estética empoderada, de uma articulação entre estética e política, de uma estética feminista, mas elas também estão caminhando e fazendo caminhar esses produtos. Então, acho que esse seria o paradoxo central, assim, como esses esforços e esses trabalhos e toda essa produção de conhecimento acaba operando em favor do mercado e em favor dessas estruturas institucionais de poder. Bom, o debate está maravilhoso, está ótimo, as contribuições são sensacionais. Mas seguindo aqui, tentando aprofundar um pouco mais isso que vocês estão tão bem compartilhando aqui com a gente a partir dos artigos, eu queria perguntar para o Marcelo, na verdade pedir para que ele reflita um pouco mais sobre como a street art na configuração lisboeta, nessa configuração sócio-histórica específica, se transformou não somente numa infraestrutura ou num instrumento que registra os conflitos urbanos, mas que compõe esses mesmos conflitos, que produz esses mesmos conflitos de alguma forma, fazendo circular, ou pelo menos tentando fazer circular outros signos e outras imagens sobre a cidade, claro, a despeito dessas formas de captura que tanto você quanto a Gleice têm chamado a atenção, que, enfim, são formas de captura que estão presentes aí nessas dinâmicas também. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa dupla natureza mesmo, dessa forma de fazer arte urbana. Eu acho que a minha pesquisa aponta um pouco dos paradoxos que a Gleice também aponta, de que forma a estrutura de poder neoliberal se aproveita de uma cultura urbana que é essencialmente contracultural e rebelde para produzir discursos institucionais. Então acho que esse foi um primeiro conflito que eu percebi. Mas em relação ao que nós estávamos observando naquele momento, e inclusive nesse outro artigo que chama Cidade Straight versus Cidade Dissidente, a gente via a street art como demarcação do lugar em Lisboa. Por quê? Porque, em geral, não só a cidade de Lisboa, mas todas as cidades ocidentalizadas são cidades, o que a gente chama de cidade straight, em inglês straight no sentido de ser cidades que foram feitas para a expressão dos sujeitos e sujeitas heterossexuais. Durante a minha pesquisa de doutorado, 3 anos atrás, quando eu defendi, eu deixei bastante óbvio isso, utilizando o filósofo Paul Preciado, Judith Butler, o próprio Henri Lefebvre e o David Harvey, de como a cidade historicamente estava estruturada para um tipo de sujeito, o sujeito universal, branco, macho, cristão, enfim, todas aquelas categorias que a gente costuma grifar como símbolo de hegemonia. Então, a gente analisou que, por uma perspectiva, a street art, ela sim poderia funcionar como uma forma de expressão desses outros sujeitos que não encontram o seu local da cidade. A gente sabe, por exemplo, que no século XIX, os ecofeminismos queer já revelaram isso em pesquisas, que os grandes passeios públicos, por exemplo, a Praça da Luz aqui em São Paulo, ali no centro, em frente ao Museu da Língua Portuguesa, o passeio público em Salvador, enfim, outros parques de caráter parisiense, eles são importações dessa mentalidade do século XIX e foram feitos para expressão do amor e dos sujeitos heterossexuais, que os sujeitos dissidentes de gênero e sexualidade nunca encontraram um local de expressão urbana aceito de forma normalizada, como são esses espaços para as pessoas heterossexuais. Então a gente vê que o carro ele é esse componente masculinizador também, ou melhor, petromasculinizador. Tem uma pesquisadora na Suécia que fala das petromasculinidades,
as masculinidades ligado à queima de combustível fóssil. O carro é um objeto essencialmente masculino, desde as crianças, das inocentes brincadeiras de infância com carrinhos. As meninas não brincam de carrinhos como os meninos brincam, são incentivados a brincar. Então, a gente vê uma cidade feita para o uso da hegemonia. E que os conflitos atuais que existem nas cidades hoje, eles são fruto justamente desses outros sujeitos que querem também ocupar a cidade. Especificamente no caso de Lisboa, percebemos que a street art funcionava como impressão desses sujeitos dissidentes. E por isso, esse tipo específico de street art era odiado, era rasgado. Quando você mostra um homem trans nu e faz uma obra sobre isso e cola no muro, e 2 dias depois estava rasgado, que era imoral. Ou também clamando por um melhor respeito aos imigrantes, então retornando para Portugal com todo o direito, já que foram explorados durante séculos. Então a gente percebeu que tudo que estava latente em termos de conflito estava sendo espelhado na street art, até porque não há muito espaço institucional. Aliás, no parlamento português nós temos algumas deputadas que falam sobre a questão imigratória, que se posicionam, mas assim, a gente sabe que majoritariamente a visão do imigrante na Europa é a pior possível. Então eu acho que tem aí 2 conflitos de mundo e que estão interligados pela história. Então a gente acredita muito na potência da street art, mas ao mesmo tempo tem esse paradoxo que a Gleice fala. Eu acho que hoje em dia é muito difícil nós escaparmos da... A Gleice falou racionalidade neoliberal, eu acho que é irracionalidade neoliberal, porque eu acho que o neoliberal ele tem um componente de racionalidade muito forte. E muitos analistas políticos têm visto a nova etapa do neoliberalismo com uma ligação muito forte com o fascismo. Sempre teve um flerte, mas agora a gente vê uma radicalização do pensamento fascista a partir do neoliberalismo. Eu acho que Elon Musk é um grande exemplo para a gente pensar essa defesa da liberdade de expressão, de se falar o que se quer. E nesse sentido, os muros sempre foram um lugar de rebeldia, de falar contra a ditadura. Agora me parece um pouco paradoxal que eles também sejam usados para divulgar mensagens institucionais. Eu acho que isso é uma coisa que talvez mereça mais estudo, porque isso também diz respeito a essa infraestrutura e essas mensagens que circulam e desaparecem e voltam. Valeu, Marcelo. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando muito aqui sobre como, de fato, o termo-chave que, de alguma forma, está perpassando os 2 artigos é paradoxo. E essa dinâmica entre formas outras de produzir a cidade ou produzir formas de luta pelas mulheres negras acabam sendo capturadas pela racionalidade neoliberal, na gramática mobilizada pela Gleice. Mas, enfim, que é isso? Uma disputa, um jogo de forças mesmo que não está fechado, não está definido. Bom, gente, a gente já está encaminhando para o final, mas antes de finalizar, eu queria perguntar a vocês, a você, Marcelo, e a você, Gleice, se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o trabalho de vocês, sobre trabalhos futuros, ou, melhor dizendo, de dobramento dessas discussões, lendo essas discussões aí na chave tanto das mobilidades quanto das infraestruturas. Muito obrigado pela participação de vocês nessa edição, voltada para discutir o dossiê. E ficamos aí, obviamente, sempre de portas abertas para novas conversas. Bom, eu que agradeço mais uma vez o espaço aqui no Urbanidades. Como eu disse, é um podcast que eu ouço sempre e gosto muito. É uma honra estar aqui. Minhas preocupações agora em termos de pesquisa têm sido pensar as desnormatizações no campo urbano. Isso, quando eu penso na street art, eu penso ela como parte dessa possibilidade de desnormatização. Mas eu penso em tudo, eu tenho pensado muito de que maneira nós vamos desconstruir essa mentalidade carrocrata nas cidades. Quando os carros passarão a ser enxergados como extremamente nocivos? Quando que a gente vai enxergar que existe uma proteção a respeito dos crimes cometidos em relação aos sinistros, igual esse caso do Porsche, chocante, atropelou pessoas, matou um motorista de Uber em São Paulo, toda uma complacência com o poder, até porque a gente sabe que a maioria dos lares brasileiros são os lares brancos que possuem mais automóvel em relação aos lares com pessoas negras, então eu acho que existe uma relação que precisa ser aprofundada em relação à branquitude e carrocracia do automóvel. E talvez isso explique o alto índice de não julgamento das questões que envolvem atropelamentos e outras questões bizarras nas cidades. E eu acho que nós temos que lutar pelo direito à cidade, para além do que o Lefebvre cunhou nos anos 60. Eu acho que hoje em dia pensar em direito à cidade é também
pensar em direito aos animais da cidade, aos rios que precisam ser descobertos, que estão embaixo do asfalto. A exemplo do Parque do Bexiga, que agora parece que vai sair do papel ali no Bexiga, do lado do Teatro Oficina. Então acho que nós precisamos deixar de ver a cidade como um campo normatizado pelas elites, pelas pessoas que utilizam automóvel, e de fato abrir a cidade para todas as pessoas terem direito de ocupar o seu espaço, né? Nós podemos andar tranquilamente, as crianças voltarem a brincar nas ruas, plantar árvores, impedir que prédios de 40, 50 andares sejam erguidos, para entupir mais com carros, aumentar o número de vagas, né? Então acho que nós precisamos vencer esse pensamento empreendedor, neoliberal, do sucesso a partir do consumo, mas é uma tarefa monstruosa, porque a gente está falando aí de praticamente 100, 150 anos de ideologia voltada para esse tipo de vida. Isso é muito difícil, né? E espero que haja tempo. Então eu quero, além dos trabalhos lá na linha de pesquisa do NUCUS, sobre corpos, cidades e territorialidades dissidentes, pensar de que forma nós podemos desnormatizar a cidade e, de fato, torná-la democrática para todas as pessoas. Então, obrigado, um prazer estar aqui com o Gleice, conhecer sua pesquisa. Muito obrigado à equipe, obrigado, professora Bianca, admiro o seu trabalho, é uma referência para mim também, e até a próxima, pessoal. Bom, minhas preocupações, acho que eu anunciei algumas delas na minha fala anterior, acho que é investir de fato no tema da saúde mental com relação ao empreendedorismo, acho que é uma relação impossível de ignorar, cada vez mais necessária de ser feita, de ser teorizada, e desdobrar esse material de pesquisa que ainda não foi inteiramente publicado. Então tem muita coisa aí pela frente. E é isso, eu queria agradecer muito a vocês, foi um prazer estar aqui, um prazer também conhecer a pesquisa do Marcelo, fazer essa conversa, esse bate-bola. Queria agradecer muito Juliana, Alexandre e Ivaner pelo cuidado, pelas questões. É isso, vida longa e urbanidades. Muito obrigada. Obrigada, Gleice, Marcelo. Obrigada também, Alexandre, por dividir esse episódio comigo. E, bom, queria convidar a audiência, nossos ouvintes, a deixar comentários, questões, enfim, que reflexões tiveram a partir dessa discussão. Até a próxima, gente! O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.